Daqui a pouquinho nós vamos estar falando aqui para você sobre o tema principal do programa hoje. Hoje nós esquecemos até de falar o dia que é hoje, né? Que dia é hoje? 24 de abril de 2026. O programa que você está ouvindo é o programa Por Dentro do Rádio, na Rádio Associação de Web Rádios. Nós já vamos falar sobre o assunto principal desse programa. Esse programa de hoje, né, dia 24 de abril de 2026, que é sexta-feira. Vamos entrar aí no assunto principal, que é criação de web rádios ou de web rádio. Vale a pena? É uma indagação que nós fazemos para levantar esse tema muito importante entre os web radialistas. Nosso amigo César falou aí no seu áudio, na sua fala, na sua opinião. Ele expressou o seguinte, que tem milhares de rádios web no Brasil e todo mundo quer audiência, todo mundo quer levar a mensagem, uma mensagem especial. Cada um acha que tem uma mensagem boa para transmitir em sua web rádio, cada um acha que tem um conteúdo bom. As pessoas estão preparando realmente bons conteúdos que nós estamos vendo nas web rádios, não está ficando atrás de nenhuma rádio. As web rádios não estão ficando atrás de nenhuma rádio convencional, viu? Podem ter certeza disso. As rádios tradicionais de antena estão migrando também para a web rádio e isso vem acalorando aí a disputa pela audiência. Com certeza eles podem até, em um certo momento, ganhar das web rádios, porque as web rádios são normalmente projetos unitários, ou seja, pessoas sozinhas que muitas vezes resolvem criar uma web rádio, até mesmo por entretenimento, por hobby. Isso não quer dizer que não seja profissional, eu sempre falo isso aqui. Fazer rádio por hobby também pode ser rádio profissional e deve ser rádio profissional. Você não precisa fazer uma coisa que você gosta de qualquer maneira, não, viu? Você pode ser um ótimo profissional mesmo fazendo rádio por hobby, é isso aí. Então, é importante a gente entender essa questão também, né? Mas, será que vale a pena mesmo criar uma web rádio hoje em dia, na situação em que nós estamos? Para você que está aí ouvindo o nosso programa, que gosta de rádio, eu digo para você o seguinte: eu creio que esse é um dos melhores momentos para você investir, se você quer realmente criar uma web rádio, mesmo por hobby, sendo profissional, uma rádio profissional, né? É isso aí, você pode sim. A rádio web, ela exige bem menos recursos do que uma rádio tradicional, porque a rádio tradicional precisa de documentação, precisa de uma série de coisas, né, que a rádio web não tem necessidade. Precisa de autorização do governo, e isso às vezes demora, é gasto, precisa de um assistente técnico para poder ver ali a questão da antena de rádio, se pode, se não pode ser instalada, qual o local. Você tem que muitas vezes arrumar um local, tem que ter uma associação, tem que ter uma série de coisas. É muito gasto e
talvez não sei se compensa o retorno de uma rádio tradicional de antena, mas a web rádio, você tem gastos com equipamentos, né? Por mais que você invista, você vai investir bem menos e vai poder ter um retorno considerável se você estiver atento às questões de network e às questões também de marketing digital principalmente, que é o foco da web rádio, está no digital, a rádio web está transmitindo direto na web. Então é importante você ter essa noção, não simplesmente ter a noção do que é uma web rádio e tal, ou conhecer os softwares de web rádio. Não, você tem que ter uma noção de planejamento, de estruturação, de como sua rádio pode crescer, de como a sua rádio pode ter visualizações, ter pessoas ouvindo, ter uma audiência melhor, como você alcançar melhor as pessoas. Você precisa ter uma estratégia para todas essas questões. E também, não só a divulgação da sua rádio, para que as pessoas possam ouvir, mas também a questão de você acessar pessoas que vão patrocinar a sua rádio. É isso aí, você tem que criar um meio, um método, uma maneira de a sua rádio se autossustentar, se for possível. Porque às vezes você até gasta do seu próprio dinheiro para manter a sua rádio aí, pagando o streaming, mantendo alguns equipamentos, mas vai chegar uma hora que você vai precisar da ajuda de alguém, da ajuda de outras pessoas, da ajuda talvez de outros profissionais. E aí é que entra a questão da manutenção da sua web rádio. Então é importante você pensar nessa estratégia de como você vai fazer isso. Como você vai alcançar pessoas para te ajudar financeiramente na sua web rádio. Nós temos um vídeo lá no nosso canal ASS Web Rádio, no YouTube, que fala sobre isso. Nós damos algumas dicas, me parece que são 7 dicas de como você autossustentar a sua rádio, web. Vale a pena você ir lá e conferir. É muito bom você saber esses detalhes sobre web rádio, viu? Então, eu deixo aqui nosso tema do dia, nessa fala, que vale a pena realmente, se você tiver uma boa estratégia, se você realmente não estiver fazendo rádio por um acaso. Sim, porque tem muitas pessoas que fazem rádio por um acaso, querem entrar na web rádio sem nenhum conhecimento, sem nenhuma estrutura, sem nenhuma formalização, sem estrutura. Isso aí, a gente tem que criar estrutura. Quando eu falo criar estrutura, não é de estrutura de você ter uma sala comercial, ou de você ter uma empresa, não é nada disso, mas você tem que criar a estrutura para o seu projeto de rádio. O que você vai fazer, como você vai fazer, como você vai atingir as pessoas, qual o tipo de programação que você vai estar fazendo e como você vai abordar as pessoas para ser ouvintes da sua rádio, e também como você vai fazer para criar um fundo específico, financeiro, para a sustentabilidade da sua rádio, financeiramente, para ajudar, inclusive, na manutenção, quem sabe até mesmo no próprio salário, porque se você vai estar gastando tempo para estar na sua web rádio, com certeza você vai precisar de um salário. Você não vai ficar o dia todo ali trabalhando sem
ter um sustento, né, de algum lugar. Ninguém trabalha de graça, nem relógio, né, não trabalha de graça. Antigamente o pessoal falava que relógio trabalhava de graça, mas isso aí já era, né? Os relógios, ultimamente, os relógios inteligentes. Oh, que coisa, né? É isso aí, gente. Uma boa noite aí para vocês. Uma boa audição aí. Vamos ouvir mais um pouquinho de música. Estaremos já encerrando essa nossa programação de hoje. Valeu a pena ficar aí com vocês até agora. Na próxima sexta-feira a gente retorna, a gente volta de novo para conversar sobre rádio. Aí nós vamos colocar aqui a experiência que o nosso amigo César de Andrade teve, viu? Nós vamos deixar para a próxima sexta-feira. E algumas partes dessa nossa programação você pode acessar no YouTube em breve, talvez amanhã ou depois você já pode acessar no YouTube, no nosso canal ASS Web Rádios.